Olá, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa live. Espero que a qualidade do som e a da imagem estejam boas para vocês. O que está aparecendo não vai ser bom, Sim, se tiver meio... Nós somos tortos mesmo, não tem nada de errado com a câmera, tá, gente? Bom, boa noite a todos. Eu sou o Rafael Paloni. Sou Pablo Camargo. Somos da FK Partners. O objetivo da gente fazer essa live com vocês é um pouco do movimento que a gente está vendo acontecer no mercado financeiro e nos clientes que estão chegando em cada vez maior volume aqui na nossa empresa. Pessoas que estão entrando no mercado de trabalho ou que querem entrar no mercado financeiro e por vezes não têm a convicção ou a certeza de que área entrar. Então a gente preparou aqui uma apresentação que fala sobre gaps que a gente pode fechar e vamos bater um papo aqui bastante aberto com o Pablo, que é um cara que tem muita experiência no mercado financeiro, que já passou por mais de uma área do mercado financeiro, que é um cara formado em engenharia, então poderia ter outras carreiras disponíveis que não finanças, para tentar ajudar vocês com a experiência dele. Exato, eu acho que é bacana a gente também falar um pouco da FK, né? A FK é uma empresa já de 16 anos, nós trabalhamos com certificações financeiras, cursos de finanças, e a gente tem uma área até que ajuda as pessoas para fazerem graduação ou pós-graduação no exterior. A gente tem curso de MET, SAT, entre outros. O bacana, né, nós dois somos sócios dessa empresa. E por que nós somos sócios dessa empresa? Porque cada um aqui tem uma expertise bem diferente em relação ao mercado financeiro. Quando você pensa em mercado financeiro, você tem vários tipos de profissionais trabalhando dentro desses grandes conglomerados, né? E cada um desse profissional tem características diferentes, expertises diferentes, enfim, trilhou uma carreira completamente diferente, estudou coisas diferentes, né? Então, é bacana de vocês enxergarem que nós dois, que estamos próximos, trabalhamos no mercado financeiro, cada um trilhou um caminho completamente diferente de outros, né? Fala um pouco do que você é formado, fala do que você trabalhou. Bom, eu sou formado, eu tenho uma carreira que se diz mais tradicional, digamos assim, para quem vai trabalhar com finanças. Eu fiz 2 faculdades, eu fiz administração e depois fiz economia, depois tenho um mestrado em economia. E quando eu voltei para o Brasil do meu mestrado, eu comecei a trabalhar mais profundamente dentro da área de banco de investimento. A gente chama de CIB, Corporate Investment Banking. Essa área faz um monte de coisas, né? Compra e vende empresas, emite dívida, emite equity, que é quando os acionistas precisam levantar mais capital, enfim. E eu não escolhi deliberadamente ir para lá. A vida em boa medida, é uma sucessão de coisas que vão acontecendo e você vai aceitando convites, vai pegando desafios e quando vê, foi parar lá. Então, eu sou um cara mais comercial do que estritamente técnico. Eu sou um cara que gerava mandatos para o banco. Eu gerava mandato de dívida, gerava mandato de M&A, gerava mandato de ECM, que é esse lado de equities, e eu emprestava dinheiro para as empresas quando elas precisavam. Então essa era a minha função. E a sua, Pablo, era muito diferente disso? Era bem diferente disso, porque claramente nós temos perfis bem diferentes, você sabe bem, né? O Paloni é um cara mais comercial, eu sou um cara um pouco mais analítico, mais introvertido. Então, para vocês verem como tem espaço para todo mundo, né? Eu trabalhei durante 10 anos, né? Fui gestor de fundos de investimento ou trabalhei com trade em tesouraria proprietária de bancos, né? Então, eu tinha um trabalho muito mais ligado a comprar e vender ativos durante o dia inteiro e zero contato com clientes. Os únicos contatos que eu tinha com os clientes eram nas épocas de gestor de fundo de investimento, que a gente fazia calls para explicar mercado, para mostrar resultado do fundo, o que a gente tinha como visão da economia para os próximos meses, mas esses calls não eram tão assim, não eram parte primordial do meu dia a dia, né? O core business do meu dia a dia era ganhar dinheiro operando em mercado financeiro. Então, assim, vocês podem ver que você tem 2 pessoas completamente diferentes, principalmente no sentido de, não na parte analítica, mas na parte de extroversão ou introversão, que tem espaço no mercado financeiro. Eu acho que o nosso bate-papo aqui vai se pautar muito nisso. A gente vai mostrar para vocês as principais áreas de mercado e que tipo de características uma pessoa precisa ter para se dar bem numa área como essas, né? Então, se você é uma pessoa nova, uma pessoa que acabou de entrar no mercado financeiro, é normal você não se conhecer, é normal você ter dúvidas sobre para qual caminho vai.
as pessoas mais interessantes que eu já conheci na minha vida, aos 40 anos ainda não sabiam o que queriam muito bem. Então é normal, você nunca vai saber 100%. Mas a FK tentou criar uma maneira de te ajudar. Além desse bate-papo, a gente tentou criar alguns cursos e algumas certificações que são abrangentes, ou seja, que pegam esse lado comercial e negociação, mas também pegam esse lado modelagem, analítico. E a ideia é justamente expor você a todos esses lados para que você se conheça, para que você diga, eu sou mais para um banker, eu sou mais para um trader, eu sou mais para um researcher e assim por diante. E no dia que você for fazer uma entrevista, gente, você ser inteligente, você ser bem informado, igual você vai ter vários. Então, assim, de alguma maneira você tem que se diferenciar. O que a gente nota, sim, é que independente da formação que você tem, independente da instituição que você estudou, tem um gap entre o que você aprendeu e o que o mercado necessita. Então, a gente tem uma ambição e ela é bem embasada, tá? Como eu falei, essa empresa já tem 16 anos. As pessoas que ajudaram a gente a criar esse curso são pessoas que estão no mercado hoje em dia, que veem a necessidade dessas qualificações, desses conhecimentos que as pessoas precisam ter. E a gente sabe, porque a gente foi júnior, infelizmente há muito tempo, mais tempo que eu gostaria, em que as pessoas não têm tanto tempo para te ensinar. Então, assim, você vai chegar e espera-se que você, de alguma forma, já entre rodando, já entre ajudando a sua área, já entre ajudando o seu gestor. Tá? É óbvio que você não vai ser tão cobrado em D0, mas também ninguém vai querer ficar, assim, não é mais escola, gente, as pessoas não são pagas para te ensinar, as pessoas são pagas para dar resultados. E elas esperam que essas pessoas novas que chegam consigam agregar esses resultados o quanto antes. Então, esse curso que nós criamos aqui na FK, eu, Palone, nosso outro sócio, Deren, enfim, e todos os nossos professores, hoje a gente tem, cara, são 50 professores que dão aula em torno, assim, na FK, mais ou menos, e são pessoas que, enfim, a gente não tem tanta, poxa, o cara é PhD e tal. Ok, assim, o que a gente quer é um cara, e o que a gente tem dentro da FK são pessoas que trabalham o dia a dia do mercado. Então, o cara que dá aula de derivativos vai sair daqui, vai acordar amanhã e 9 horas da manhã vai estar numa mesa operando. Vai estar contando cliente, vai estar fazendo operações. O cara que dá aula de balanço, amanhã ele vai estar lá no banco e vai escrever um research sobre Vale do Rio Doce, por exemplo. Então, assim, a gente se interessa muito, a gente é obcecado pela parte prática. Por isso a gente tem sempre aqui, nos nossos quadros, professores que são do mercado, que estão atuando no mercado. E a gente considera isso importantíssimo porque a teoria, quando você usa a prática para explicar a teoria, as coisas ficam muito mais fáceis. E o CAM, ele é 100% prático. O foco é te mostrar os conceitos que o Palone comentou, como isso funciona no dia a dia e como você vai aplicar isso no dia a dia. Tá? Então, assim, a gente vai falar um pouco sobre as carreiras e depois vai dar uma pincelada sobre essa certificação. Bom, então podemos avançar aqui. A dinâmica vai ser a seguinte, a gente vai explicar aqui as carreiras e como é que funciona, as aptidões e tal, e aí no final a gente abre um tempinho para perguntas e respostas de todos vocês que estão assistindo. Tudo bem? Então, começando aqui, o Pablo explicou um pouco o que é FK Partners, mas falando aqui, né, nós temos 16 anos de história, a gente começou treinando pessoas para prestar uma certificação que se chama CFA. Nem todo mundo conhece, mas é uma certificação em inglês que demora para você terminar, que aborda praticamente tudo que existe de finanças, e aí a gente foi crescendo, abrindo outras certificações, abrindo cursos de finanças, e aí hoje nós temos essas 3 áreas, que são certificações, os cursos aqui e nas empresas, muito in company, e o lado estudar fora. A gente ajuda pessoas que querem fazer uma graduação ou uma pós-graduação fora do país. Então você tem que ter GMAT, TOEFL, SAT, então a gente prepara para todas essas provas que você precisa para realizar o sonho de estudar fora do Brasil. Ok? Então, essa é a vocação da FK, nós temos esses 3 braços, e o que nós estamos mostrando aqui para vocês sejam as pessoas que estudam fora do Brasil, sejam as que estão novinhas entrando no mercado financeiro, não sabem exatamente que certificação que tira, para que lado que vai, então esse é o nosso objetivo, é aí que a gente quer ajudar. Ok? Beleza, então o objetivo nosso hoje é responder essa pergunta muito simples, mas ao mesmo tempo tão complexa. Como descobrir o melhor caminho para a sua carreira?
Então, se você é um cara analítico, se você é um cara mais extrovertido, se você é um cara que quer ter interação com clientes, se você é um cara que gosta um pouco de lei e não só de finanças, número, puta, para que lado que eu vou e tal. Então, a gente preparou um resumão aqui para vocês. Rapidinho, deixa eu só completar uma coisa. Eu gosto de dividir as carreiras do mercado financeiro num engenheiro aqui, né, desculpa, mas num eixo X e Y, tá? Pensa o seguinte, se você é um cara mais extrovertido ou introvertido, ou seja, quero ter mais contato com o cliente ou menos contato com o cliente, essa é um eixo de definição para que tipo de carreira que você pode ter. E o outro sou um cara mais ligado no longo prazo ou mais ligado no curto prazo. Esse também é outro grande eixo de definição. Por quê? Tem carreiras no mercado financeiro que você faz estudo durante 2, 3 meses para ter um resultado final, ou seja, uma empresa comprar outra, você fazer a reestruturação da dívida de uma empresa, uma série de coisas que demoram, que não tem como ser de curto prazo. E tem posições em mercado financeiro que são diariamente, você cotar um cliente que faz hedge, então toda hora você vai fazer 50, 100 cotações durante o dia. Ou, como o meu trabalho grande parte do tempo era fazer gestão de investimento, né? Gestão de ativos, com um foco não tão longo prazo, um foco mais curto prazo. Então, assim, zerar a posição, aumentar a posição. Então, assim, você está ligado muito mais no dia a dia. Então, assim, pensando em horizonte de tempo e mais comercial, menos comercial, é uma maneira interessante que eu vejo de dividir as áreas. Então, assim, agora é a hora que todo mundo dá print na tela e fica muito surpreso. Aqui não é uma lista exaustiva, existem outras carreiras no mercado financeiro que não estão aqui. Então, se você é de uma delas ou conhece alguém que trabalha em algo que não está aqui, não se sinta menosprezado nem diminuído. O que a gente pegou aqui foi talvez as maiores, talvez as que a gente aqui na FK vê com mais frequência, tá? Então, basicamente, a gente aqui tentou dividir carreiras que você faz dentro de um banco e carreiras que você faz fora do banco. Não necessariamente precisa ser, né, bancário. Então, aqui dentro do banco, você tem o mundo varejo, que está aqui embaixo, e você tem o mundo atacado, que está aqui em cima. A diferença de varejo para atacado, grosso modo, no varejo você atende muitas pessoas e faz operações pequenas. No atacado você faz poucas operações, mas de valor muito maior. Rapidinho, Polônia, parece ter uma pergunta. Diz aí. O que é preciso para se tornar gestor de fundos? Bom, excelente pergunta. Bom, se a gente está falando em termos regulamentários, né, você precisa de uma certificação chamada CGA, tá? Dada pela ANBIMA, que a gente tem curso aqui. Essa é a parte obrigatória para que você precisa para ser gestor. Agora, quero ter a profissão de gestor, é o que eu gostaria de fazer. Primeiro, você tem que ter um conhecimento sólido de macroeconomia, assim, saber ler muito bem o jornal, saber interpretar como as variáveis macroeconômicas elas vão influenciar no mercado financeiro. E aí você tem que entender se você quer fazer gestão de fundo multimercado, ou seja, vários ativos, renda fixa, renda variável, moedas, ou algo mais específico. Gostaria de ser um gestor de ações. Assim, tem que ter um espectro. Cada um dessas gestões, por exemplo, mesmo quando você fala de fundo de ações, você tem gente que faz gestão de curtíssimo prazo e gente que faz gestão de longuíssimo prazo. Olha, o cara compra tantas ações das empresas que ele vira acionista, tem assento no Board of Directors. Então, assim, tem que ver o que você quer. Falei, não dei uma resposta exata, né? Mas o que precisa para ser um gestor de investimento é gostar de estar bem informado e descobrir quais informações vão influenciar no seu mercado. Maravilha. Então, assim, aqui dentro do que a gente preparou tem várias carreiras. Então, o Pablo trabalhou um tempo aqui como tesouraria, né? E um tempo ali em cima como gestor de portfólio. Então, o gestor de portfólio não necessariamente está dentro de um banco. Claro, os bancões aí todos têm asset management e o gestor está lá dentro. Então, tem um time bem parrudo lá. Agora, existem outros gestores que têm os seus próprios fundos e que não necessariamente precisam estar num banco, né? Exato. Aqui tem a minha vida, eu era esse aqui, né? Eu trabalhava num banco de investimento em que eu fazia operações de dívida ou de equity ou de M&As. Eu gerava esses mandatos para essas operações. Aqui temos um lado Equity Research. Equity Research é uma área que é basicamente o padrinho de um determinado setor da bolsa.
Então, sei lá, você cobre empresas varejistas. Então, você vai cobrir a Magazine Luiza, a Lojas Americanas, a Casas Bahia e assim por diante. E a sua missão é dizer se essas ações estão caras ou baratas. Portanto, se você compra ou vende aquele ativo. Esses caras são muito respeitados no mercado e os caras que dão recomendações muito sólidas, eles mexem no mercado de uma certa forma. Se ele dá uma ordem lá, eu acho que devia vender, um monte de gente vende muito por conta do que ele recomendou. São poucos caras que é muito tempo, assim, a gente parruda no mercado, mas o Paloni falou a verdade, acontece. E imagine a responsabilidade de um cara desse, né? Fala que vai vender e o negócio pode subir na cabeça dele, mas acontece. Muita responsabilidade também com o lado ético, que talvez é um dos pilares de qualquer profissão aqui, né? Esse cara, por vezes, tem informação privilegiada, ele fala com o diretor financeiro da empresa e tal, então ele sabe muita coisa. Então, às vezes, deve dar uma tentação nele, será que eu não compro um pouco dessa ação para mim? Será que eu não compro para os meus parentes? Então, esse cara tem que ter um código de ética, né? Um respeito à ética profissional muito forte. Né? Bom, vamos fazendo uma alternância para eu não falar muito. Verdade. Cara, quando a gente fala de varejo, uma coisa que é bacana, né? Assim, na grande maioria das vezes, um recém-formado, ele é um cara que, poxa, gostaria de trabalhar no banco de atacado. Por quê? Porque o banco de atacado é mais chique, mais bacanudo, tá? Você vai fazer várias operações aí grandes, volume financeiro muito grande. Primeiro, assim, eu gostaria de dar uma definição que a grande maioria das pessoas não sabe, que é o que é a diferença de mercado financeiro, né, mercado de capitais e mercado monetário. É algo tão simples quanto, quando você fala de mercado de capitais, são operações com prazo maior do que um ano. Assim, qualquer operação que ocorra com prazo maior do que um ano é considerado mercado de capitais, porque todo mundo enche a boca, eu trabalho no mercado de capitais. Se tem um CDB de 5 anos, teoricamente aquilo é mercado de capitais. Tá? E o mercado monetário são operações de mais curto prazo, menos é fogo, né? menos complexidade, que é a complexidade, então são menos complexidade, vamos concordar. Então, com menos complexidade, então esses são o mercado monetário. Tá? Você tem uma pergunta, deixa eu terminar aqui esse conceito. Então, o banco de varejo, cara, aí quando você está falando de banco de varejo, você está falando de poucas instituições para se trabalhar no momento, né? Então, assim, tem essa onda de fintechs que podem modificar um pouco esse jogo, mas no fim das contas, quem trabalha com banco de varejo, dependendo da área que você trabalhe, e principalmente nas áreas de produtos de varejo, é um puta trabalho legal, porque você trabalha com algo que faz muita diferença no final das contas para o resultado do banco, para a vida de como as pessoas vivem, na verdade. Assim, você imagina que você cria um produto bancário que vai atingir 20, 30 milhões de pessoas, cara, é um game changer esse negócio. Então, assim, trabalhar em varejo, que às vezes é um pouco negligenciado por algumas pessoas, tipo, eu quero ser um analista, então com certeza eu só vou ser um analista de banco de atacado. Cara, não, assim você pode usar a sua expertise, a sua análise, óbvio que você vai aprender muito com o tempo, mas você pode usar isso para trabalhar e muito bem em banco de varejo, tá? Que pergunta que a gente tem? É do Daniel. Sou formado em Direito, quero entrar no mercado financeiro. Vale a pena fazer outra graduação, ADM/Economia, para seguir a carreira de gestor? Ou só a certificação CGA estou bem encaminhado? Cara, só a certificação estou bem encaminhado, não. A certificação é necessário, mas não é suficiente. Daniel, né? Isso. Daniel, você vai ter que provar o seu valor, cara, porque não tem problema nenhum você ser advogado e ser gestor, tá? Quando você olha lá fora, né, os gestores, tem gestores aí, os melhores gestores de investimento do mundo, não necessariamente fizeram um curso de administração, economia, enfim. Então isso não é um impeditivo, claramente isso não é um impeditivo, tá? O que seria impeditivo é o que você tem de diferencial em relação a um cara que, além de ter o CGA, também é formado. Então, assim, se você conhece bem do assunto, já faz bem a gestão da sua carteira, assim, ok, você pode entrar no jogo, tá? Mas não é tipo, vou fazer o CGA e com certeza vou arrumar emprego? Não, com certeza não é assim que funciona. Só complementando isso, eu não sei se o Daniel quer necessariamente ser um gestor, mas assim, do que tem aqui,
Na FK a gente tem recebido advogados, psicólogos, pessoas que não eram da área de finanças. Para te dar uma orientação aí mais que a gente tem visto, Daniel, muitas pessoas que vêm até nós da área de direito, se vão entrar em algum lugar aqui, algumas entram aqui, em Private Banking. Porque Private Banking é uma área que cuida dos ricaços, é quem tem muita grana já guardada. E advogados vão bem, principalmente na parte tributária e principalmente na parte sucessória. Eles ajudam os ricaços a fazer herança, transmissão de patrimônio, constituir holding. Então, como o Pablo disse, você tem que vir com algo na bagagem que já agregue valor. E aqui no Private Banking, dá para dizer que advogados já vêm com uma bagagem muito útil. Você tem um diferencial competitivo aí, com certeza. Então, se você não está 100% decidido em ir para gestão, talvez você queira olhar o Private Banking com carinho. E muitas vezes, Daniel, as pessoas falam assim, gostaria de ser gestor. Mas nada impede de você ser o seu próprio gestor, você cuidar do seu dinheiro, tá? Então, assim, isso foi uma das coisas pelas quais eu escolhi fazer esse trabalho. Porque hoje eu tenho um pensamento de como cuidar do meu próprio dinheiro. E isso, cara, independente de eu não ser mais um gestor, eu vou levar para a vida, tá? Então, assim, aprender a fazer gestão de dinheiro, na verdade, é algo que todo mundo deveria saber. Mais uma pergunta? Qual Sim. o melhor certificado para trabalhar com Private Equity? Private Equity? Private Equity. Tá. O CFA, né? Talvez o CFA, talvez o CAIA, né? É. Entre os dois. Primeiro, Private Equity depende de uma série de conhecimentos que são globais. Então não é uma coisa assim só Brasil, né? São práticas que funcionam mundialmente. O que dá para te dizer, primeiro, eu olharia CFA, né? Ou olharia CAIA. CAIA é uma outra certificação para Alternative Investments. E ela também é mundial, ela também é reconhecida em vários países, ela também é em inglês. O que eu poderia te dizer em termos de competência, fora a certificação, gestores de Private Equity não sabem só finanças, eles sabem bastante management. Porque o objetivo deles é achar o próximo Google, a próxima Apple, o próximo Facebook. Então, uma vez que você identifica uma empresa que tem muito potencial, você tem que engordar o porquinho. Ou seja, você tem que achar bons gestores, achar pessoas de tecnologia, pessoas de RH, pessoas de logística, enfim. Você tem que montar um negócio. Então, os gestores de Private Equity são uma mistura aí de conhecimento sólido em finanças com conhecimento de management, Gestão, né? mesmo, exato. Gestão de empresa. Tem uma pergunta. Todas essas áreas de banco, atacado como Equity Research, CIB, Private Bank, existe apenas nas sedes em São Paulo? Pergunto isso porque eu não moro em São Paulo. A grande maioria, sim. Tá? Assim, os bancos, quando têm filiais em outros lugares, o Private Banking, beleza, ele tem que ter porque você tem gente rica em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Mas a sede principal é aqui em São Paulo e essas áreas só tem aqui. Então, assim, você tinha um mercado financeiro um pouco mais forte no Rio de Janeiro no passado, mas com o fato de não existir mais bolsa de valores, os grandes bancos também, a grande maioria saíram de lá, assim, tem poucas áreas de bancos ainda no Rio de Janeiro. O que você vai ter um pouco mais forte no Rio de Janeiro são as assets, né? Você tem lá grandes assets ainda estão no Rio de Janeiro e na verdade foram criadas no Rio de Janeiro, né? Então isso ainda continua forte lá, mas dizer que ainda é um mercado financeiro muito forte lá não é, e se no Rio de Janeiro não é, no resto do Brasil menos ainda. Então o que está acontecendo agora com esses agentes autônomos de investimento é uma diversificação de vários lugares com algum polo para você fazer um investimento, mas core mesmo, sedes, São Paulo. Boa noite. Qual é a média de ganhos mensais de um gestor iniciante? Cara, isso varia muito, tá? Assim, é uma pergunta que eu me abstenho de responder porque isso tem uma volatilidade tão grande, tá? O que eu posso afirmar é que se você for um bom gestor logo de cara, se você conseguir fazer um bom trabalho, você vai ter uma média salarial muito acima da média salarial de 99,9% das profissões. Passei recentemente do José. Passei recentemente no CFP e estou pensando em fazer CGA. O conteúdo que aprendi no CFP me ajudará para CGA? Qual
a principal dificuldade da certificação do CGA? Estou respondendo mais, né? Não, é tranquilo. Cara, vai te ajudar muito na parte do primeiro módulo, tá? O módulo 2 do CFP, que é a parte de investimentos, que cai renda fixa, renda variável, enfim, todos os produtos de investimento, vai te ajudar no módulo 1 do CGA, tá? Agora, o módulo 2 do CGA é 100% novidade para você, José, assim, porque é a parte muito mais de gestão, tá? E é uma parte muito mais subjetiva, muito mais de, poxa, como que um gestor faz gestão de dinheiro, de renda variável, renda fixa e de outros investimentos. E isso você não teve, tá, no CFP. Tá? Óbvio que vai ajudar, mas, enfim, são coisas quase que carreira em Y, por assim dizer. Imagina que o cara tivesse um CPA 20, tipo, beleza, então agora eu vou por esse caminho, tiro o CFP, ok. Ou vou para o CGA, vou por esse lado. Vocês acham que vale a pena para alguém que com formação em ciências econômicas, cursando um MBA em finanças, e que já vive trade há 3 anos, iniciarem uma carreira em prop? Putz, eu não sei exatamente a sua idade, mas que eu posso te dizer, se você está em começo de carreira, você está na hora de experimentar. Então, se por algum motivo você não está gostando de onde você está, ou acha que o que está fazendo lá é repetitivo e não está te agregando, agora é a hora de você tentar algum movimento. A certificação é óbvio que vai te ajudar, mas acho que você tem que pensar, em primeiro lugar, o que você quer como carreira, porque não é só trabalhar e ganhar salário no fim do mês. O que você quer aprender, que conhecimentos você quer desenvolver. Então, a Prop, acho que vai te dar a visão multiprodutos, digamos assim. Lá você pode, em teoria, comprar e vender qualquer coisa. Então, vai dar uma visão bem ampla para você. Agora, tende a ser uma carreira mais volátil no sentido de ano que você vai bem, você caceta de ganhar. Ano que você não vai bem, você não ganha nada. E essa interação com clientes e público externo, ela também diminui bastante. E deixa eu adicionar uma coisa que eu considero muito importante quando a gente fala dessa carreira. Vamos lá. O prop trading, tá, de um banco, ele meio que não existe mais, tá? Então, assim, desde 2008, com todas essas novas regulamentações, principalmente no exterior, os bancos são desincentivados a tomar risco proprietário, tá? Então, assim, tem diversos amigos meus que ainda trabalham com isso, que ainda vivem disso, eu converso com eles, e a palavra prop trading em alguns lugares é um palavrão, na verdade, é demoníaco o negócio. Então, assim, você arrumar uma cadeira hoje de prop trading propriamente dito não existe mais quase. Então, assim, essas cadeiras, as que restam já estão ocupadas por pessoas muito mais sêniores e é uma coisa natural. O mercado brasileiro ele sempre foi um mercado de pessoas muito jovens. Quando você vai no exterior, quando você vai para a gringa, vai lá em Wall Street, você vê pessoas muito mais velhas em prop trading e em trading em geral. E esse movimento ele está acontecendo hoje no Brasil. Tá? Ele está acontecendo claramente porque você tinha muito mais cadeiras no passado do que você tem hoje. Então, assim, as cadeiras que estão sobrando estão sendo ocupadas por pessoas com uma bagagem muito maior. Tá? E outra coisa que eu acho bacana dizer é o seguinte, beleza, apesar de ser mercado, opera o dólar, um cara que está na sua casa operando dólar, enfim, operando mini contratos de dólar, é um negócio completamente diferente do que um cara que está numa tesouraria do banco operando dólar. O cara que está no banco operando dólar, ele tem uma série de informações, tá? O fluxo de clientes, informações em tempo real nos monitores dele, conversa com outras pessoas, enfim. O cara está cercado, tem uma mesa de economia falando com o cara todo dia, enfim. O cara está cercado de informações que você na sua casa não tem como ter. E informação em mercado financeiro é dinheiro, tá? Então, assim, o cara tem uma vantagem muito grande sobre você, que a grande maioria dos day traders que operam o seu próprio dinheiro em casa, tentam tirar essa vantagem se focando em outra parte. Não, então beleza, então eu vou fazer análises técnicas de curtíssimo prazo. Ok, não tem problema, mas, cara, você ser um bom ganhador de curto prazo em day trade na sua casa, não significa que você vai ser um bom cara numa tesouraria de proprietários, ainda que você consiga essa vaga, tá? Acho importante falar.
Bom, então, deixa eu seguir aqui um pouco mais antes da gente abrir para outras perguntas. A gente falou então de tesouraria, falou de equity research, falou do CIB. O private banking, já meio que comentei sobre uma pergunta que chegou, é a área que cuida dos clientes pessoa física, que tem patrimônio grande, né? Fala um pouco mais do CIB, acho que você falou pouco, assim, Beleza. as pessoas gostam bastante de falar. CIB é uma carreira bem glamurosa, é uma carreira que muita gente procura, porque você vai fazer o tal do roadshow, né? Você vai para Nova York, vai para Londres, vai para Dubai, você consulta vários clientes sobre o interesse ou não deles de entrar numa emissão. Então eu vou dar um exemplo aqui. Eu peguei um mandato para emitir R$1 bilhão de dívida para uma empresa qualquer, sei lá, Gerdau, sei lá, chutando qualquer uma aqui. Será que se eu colocar esse R$1 bilhão vai ter investidor suficiente interessado nessa emissão? Será que o rating da Gerdau está alto o suficiente? Será que esse prazo da dívida tem que ser 3 anos, 5 anos, 7 anos? Será que tem que ter pagamentos intermediários, que a gente chama de cupom? Ou dá para dar uma única porrada no final, que a gente chama de bullet? Enfim, qual é a melhor estrutura e como é que eu garanto que eu vou ter R$1 bilhão disponível para os investidores? Então o que eu fazia, eu falava com vários investidores, Nova York, Londres, Dubai, China hoje já é um mapa legal, Japão em alguns casos, e eu falava, olha, tem aqui uma empresa brasileira com um rating muito bom que vai emitir R$1 bilhão. Você quer investir nesse cara? E aí os caras respondem, eu quero 10 milhões, eu quero 50, eu quero 100. E aí eu vou organizando essas propostas deles e a gente faz um negócio chamado book building. Book building é botar isso em ordem, né? Do maior preço para o menor preço. E aí eu vou para o diretor financeiro da empresa e digo, olha, você tem demanda para R$1 bilhão, pode emitir. Ou eu digo para ele, você não tem demanda para R$1 bilhão, vamos ter que mexer em alguma coisa aqui, no prazo, na garantia, no preço, sei lá. Então a minha missão era tentar viabilizar, deixar a dívida num formato tal que houvesse apetite por investidores. É isso. Então é um mundo de muita negociação, é um mundo de muita interação com a empresa, com o investidor, e é um mundo técnico também, é um mundo que eu modelo rating, que eu modelo duration, que é o prazo médio, eu modelo maneiras de sair dessa dívida, enfim. Há muitas opções para a gente estruturar isso. Mas é uma carreira de muito glamour, é uma carreira em que você geralmente ganha bem, você tem um salário ok e um bônus que chega a várias vezes o seu salário, e você é muito cobrado por resultado. Então, hoje no Brasil nós temos poucos bancos e também as empresas estão meio que ferradas, então não tem muito mandato disponível. Tem muito ligado à economia também, né? Tem muito a ver, sem dúvida. O juro vai subir ou o juro vai baixar? As empresas vão precisar pegar dinheiro porque ela tem muito projeto para fazer ou ela está meio que ferrada esperando? Então, óbvio que a macroeconomia influencia em tudo isso. E aí o cara tem que estar esperto, eu tenho que ver qual empresa que vai demandar e eu tenho que correr lá antes do meu concorrente, né, do meu banco concorrente, para pegar esse mandato. Então é um mundo assim de muita pressão, porque se sair no jornal que o meu banco concorrente pegou o mandato e eu não, cara, é muito ruim. Então existe uma certa pressão, uma certa cobrança e não é um mundo só de rosas. E acho que uma última coisa a dizer sobre o CIB é que é um mundo que você trabalha muito. Em geral os times são pequenos, né, são entre 15 e 20 pessoas para cobrir 20, 30 bilhões de reais em ativos e as pessoas trabalham entre 14 e 15 horas por dia até de sábado e domingo. Então, além desse negócio de ser comercial, não ser analítico ou tal, você tem que abrir mão, né, de prescindir de alguns lados importantes da sua vida. Então, não sei, quem está pensando em casar, em ter filho, quem é apegado com a família e tal, tem que levar tudo isso em conta, ponderar tudo isso antes de entrar de fato numa carreira dessa. Pode falar. O que conta como experiência para a prova de CGA? No caso, ou contraria? Então, para fazer a prova de CGA, você precisa, acho que é só fazer a prova, é só passar, na verdade. E tem que ser formado, né? Ser formado e passar. As certificações que cobrem esses assuntos, tem algumas certificações aqui que são dadas pela Anbima, que é o órgão regulador do mercado de capitais. A Anbima, ao contrário de outros institutos,
não pede que você comprove experiência profissional. Passou na prova, passou. O que você vai precisar é, depois de X anos, dependendo de onde você trabalha e de se exerce ou não aquela profissão, você teria que refazer a prova. Então isso em alguns casos pode acontecer. Mas provar experiência profissional não precisaria para a Ambima. O CGA é uma delas. Depois de certificação do CFA, uma superior a essa seria o FRM? Não é superior, é diferente, na verdade, é outro ramo, né? O FRM é o Financial Risk Manager. Então, o que acontece? O FRM é uma prova que ocorre 2 vezes por ano, tá? Em maio e novembro, né? Isso. E é uma prova de 2 módulos. Tá? Então, assim, você tem, por assim dizer, menos estudo até do que o próprio CFA, e é uma coisa mais focada, o cara que quer aprender de risco. O que eu acho bacana no FRM que é bem aprofundado, então você vai aprender muito de risco de mercado, muito de risco de crédito, muito de modelagem de risco. Então, assim, o primeiro módulo do FRM é uma coisa um pouco mais tranquila, mais parecida com o dia a dia de bastante áreas. O segundo módulo não, ele é muito mais focado, um cara que realmente faz risco no dia a dia, que vai se dar bem, tá? Mas eu não vejo como acima, eu vejo como, poxa, quer continuar estudando, você tem essa oportunidade. Aliás, para falar o português bem claro, não vejo nenhuma acima do CFA, né? O CFA é a mais completa, é isso, você pode ter mais específico em determinadas áreas, mas acima do CFA, não. É fácil dizer isso porque quando você pensa em CFA, você está falando em 150 mil pessoas, mais ou menos, no mundo, 1.200 no Brasil com essa certificação, que já tem mais de 50 anos, tá? Então, você tem uma credibilidade muito grande nessa certificação. Transição de análise de crédito para DCM é comum? Olha, sim e não. A gente vê pessoas analíticas indo para DCM, porque quem começa na área de DCM começa fazendo análise dos contratos, que é um trabalho meio pentelho, para falar a verdade. Todas essas emissões de dívida têm escrituras, né? Então é uma documentação bem extensa. A gente registra ela em junta comercial, registra ela na CVM. Então é uma documentação bem grande. Então tem muita gente que sai aqui da área de crédito e vai trabalhar em DCM e chega lá fazendo esse trabalho, né? Fala com o advogado, fala com a empresa e ajuda a redigir a escritura ou a cártula, se for uma nota promissória. A diferença, no entanto, é que tem gente que vai para esse mundo e não decola, não deslancha. Por que não? Porque são caras que eram excessivamente analíticos. Então, lá em crédito, o cara era sensacional, porque era muito analítico. Quando chegou em DCM, também estava indo super bem, só que tem que dar um passo a mais, que é esse lado comportamental, negociação, sabe, olhar a macroeconomia e enxergar o que vai acontecer como próximo passo. E isso nem todo mundo que vem de crédito tem. Então aí pode ser um desafio. Mas não é o caso nem do cara ser de crédito, né? Do cara ser um analista pura e simplesmente, né? Emanuel, depois de aprovado no CGA, qual a especialização mais indicada? Como assim? Depois que ele passou no CGA, qual seria a melhor? O CFA, eu diria. Pra mim é fácil dizer que é o CFA. Aí depende do... o CFA. O CFA. Se o cara já tem o CGA e ele já trabalha numa instituição da Ambima e ele é gestor, bacana. Então, assim, o próximo passo é o CFA. Pergunta do Bernardo. Existe alguma área / profissão que trabalha na gestão de ativos e passivos de instituição financeira? Certificação? Não tem. Mas o CGA te ajuda muito nisso, porque tem muita matéria de ALM lá, né, que a gente chama de Asset Liability Management. Bom, vamos lá. Então, assim, acho que falamos desse lado aqui, né? Falamos, analista sell-side, de certa forma, é similar à Equity Research. É o cara que acompanha o cara de DCM nas emissões, dizendo, eu acho que isso aqui é uma boa emissão, ou não é, por whatever. Então, esse lado aqui está coberto. O que o Pablo falou sobre varejo é verdade. E, assim, varejo é uma área que, historicamente, era meio que menosprezada. Assim. As pessoas queriam todas sair do varejo e ir para o atacado, né? O sonho do cara era ir para a tesouraria, ir para o CIB para andar de avião, sabe? Essas coisas. Só que o varejo, hoje no Brasil, acaba sendo o grande vetor de crescimento de muitos bancos. E como a maioria dos profissionais migra para cá,
quem ficou no varejo e tem muito talento e tem uma boa formação, acaba se destacando ainda mais rápido, né? Porque por vezes tem menos competição. Então eu não negligenciaria trabalhar no varejo de um grande banco. É uma carreira que pode ser muito promissora. Bom, aqui desse lado, Pablo tem muito mais experiência do que eu olhando esse mundo aqui, né? Aqui a gente está falando bastante de todas as áreas aqui que trabalham numa asset management. O Paulone comentou, né, que os gestores estão fora de grandes bancos, e isso é uma verdade. Lembra da historinha que eu comentei de 2008? Então, assim, com a grande maioria das tesourarias proprietárias dos bancos sendo meio que impossibilitadas de tomar muito risco, muitos desses profissionais que trabalhavam nessas áreas, que gostam de tomar risco, que têm paixão por isso, caras muito parrudos de mercado, né, que têm muita experiência e um nome forte, a grande maioria deles saíram dessas tesourarias dos bancos, porque ficaram meio tolhidos de operar, e abriram suas ASTs, as suas gestoras de investimento. E muitos desses caras estão dando muito, muito certo. Assim. Então, o trabalho desse pessoal é pegar dinheiro de cliente e transformar em mais dinheiro para cliente, tá? E o grande nome do jogo aqui é consistência, porque o cara pode ter um ano excelente, fazer um puta resultado, se o ano que vem ele for muito ruim, o Brasil ainda tem uma cultura muito, enfim, muito curto-prazista, muito atrelado ao CDI, que agora nem é tão grande, mas que era muito grande. Então, assim, o cara sempre pensava, por que eu vou deixar no risco do cara se eu posso colocar no CDIzão aqui e ganhar 14% ao ano, né? Lindo. Isso aí não existe mais, graças a Deus não vai voltar mais. E para esses caras, a gente tem uma tempestade perfeita, por assim dizer, assim, um cenário perfeito. Por quê? Com a taxa de juros baixa, enfim, poderia até baixar mais, se outras coisas acontecessem, mas a gente está num patamar histórico baixo, no mais baixo possível. Taxa de juros real também não é lá das maiores, então, naturalmente, os investidores começam a ter que buscar investimentos mais sofisticados, buscar diversificação do seu patrimônio. Então, você tem um cenário perfeito para um cara que tem consistência abrir uma asset. E a gente está começando a ver no Brasil, e eu estou muito feliz com isso, a especialização. Então, você tem gestores focados só em estratégias quantitativas, gestores mais focados em opções. Então, assim, isso é natural e isso é excelente para o mercado. Porque se as cadeiras de props estão fechando, você está abrindo muita cadeira nesses lugares que, beleza, tem sempre um gestor experiente comandando, mas o cara não consegue levar o piano sozinho. Então, vai ter espaço, e acho que esse espaço tende até a crescer no futuro para gestores júniores. E ainda nesse lado aqui, gestor de portfólio e tal, tem uma carreira que está aqui nesse lado, que provavelmente é a bola da vez, é a que todo mundo mais pergunta quando a gente vai aí nas nossas andanças aí nas faculdades, nos eventos. Todo mundo quer saber o agente autônomo de investimento, o que ele faz, né? Quem nunca ouviu falar na XP, né, em tudo que ela está fazendo? Não é só a XP, existem outras grandes casas aí que estão com movimentos similares, mas pensa num agente autônomo de investimento como sendo um corretor de seguro, por exemplo. Ele te oferece seguro de qualquer lugar, não é? Ele não tem rabo preso, né? Ele cota várias seguradoras, é a que te oferecer a melhor condição, é a que ele te repassa. O agente autônomo faz mais ou menos a mesma coisa, só que com CDB, com fundo de renda fixa, com o próprio seguro. Então é um cara que ele vai conversar com o cliente, vai entender aonde o cliente precisa pôr o dinheiro dele. E em vez dele colocar no banco A, ou no banco B, ou no banco C, ele vai cotar um monte de lugares e ele vai oferecer a melhor rentabilidade que ele encontrar. Então, esse é um cara que a galera está procurando muito essa profissão porque é uma pessoa que não tem carteira assinada, não é CLT, não é contratada de ninguém. Essa pessoa faz a agenda dela, ela é a própria patroa. Se esse cara não quiser trabalhar um dia, beleza, ninguém vai cobrar ele. Então, ele ganha conforme ele produz. Então, esses caras geralmente são caras que vão atrás de clientes grandes, que fazem captações aí de 4, 5 milhões, e eles ganham um FII, um percentualzinho, em cima do produto que eles recomendaram. Então esse cara vive de produção, ele vive cada vez mais e é um cara que faz a sua própria agenda. É a bola da vez em termos de demanda, digamos assim. Eu tenho um número que eu acho bacana, é o seguinte, no Brasil a gente tem em torno de 7 mil agentes autônomos por aí de investimento, nos Estados Unidos você tem 700 mil, tá?
Então, a conta que eu gosto de falar, o PIB dos Estados Unidos é 100 vezes maior que o Brasil? Acho que não, né? Nossa, 2 tri, um pouco mais de 2 Ele é tri, 13, dele é 14 tri. 13. Então, beleza, então a gente é, sei lá, 7 vezes menor. Então, esse número está 100 vezes, então eu acho que a gente tem um espaço para crescer. Que portas o CEA abre? Onde eu posso trabalhar com essa certificação? Excelente pergunta. Tá? O CEA vai te ajudar muito nessas plataformas de investimento. Então, os bancos têm a agência digital para atender a mais clientes, enfim, a uma gama maior de indivíduos. Então, o cara que tem o CEA é o certificado de especialista da Ambima. Então, ele é um cara que pode falar sobre diversos tipos de investimento. Então, essas são as portas que abrem. Eu gosto de traçar um paralelo, não é exato, mas funciona, eu acho que funciona, na minha cabeça funciona bem, que o cara que tem o CEA é como se fosse um agente autônomo, mas ligado a um banco, basicamente. Nesse mapa aqui, se você tiver o CEA, você provavelmente se enquadraria aqui, ó. É. Dentro do varejo, um especialista em investimentos. Exato. O que seria a área de Leading Desk e o que eles fazem? Lending Desk. Leading Desk. Tá. Então, mais você do que eu. Beleza. As tesourarias dos bancos captam dinheiro dos correntistas e elas emprestam. Então, a Lending Desk é uma área de produtos dentro de um banco que cria produtos em reais aí para poder emprestar. Então, quem aqui nunca ouviu falar em capital de giro? Bom, capital de giro é um tipo de lending asset. Quem nunca ouviu falar aqui em hot money, que é um empréstimo muito curtinho? Quem aqui nunca ouviu falar em uma fiança, né, uma garantia? Tem vários, né? A gente podia falar em vários aqui. Repasses do BNDES, enfim, linhas subsidiadas. Então, a Lending Desk é uma área dentro do banco de atacado que ajuda os comerciais, né, os bankers, a oferecer produtos inteligentes. Então, um cara que trabalha numa Lending Desk tem que ter relacionamento comercial e, sobretudo, ter uma certa criatividade. Se ele está falando com determinada empresa de determinado setor, pode ser que ele tenha uma sacada para criar um produto ali que antigamente não existia. Então, tem vários produtos que foram criados depois de 2008. O Pablo falou bastante de 2008. 2008 é um ano marcante para quem trabalha no mercado financeiro, porque teve uma puta crise mundial, o capitalismo praticamente acabou e depois disso todo mundo está tentando se reconstruir de certa forma. E a Lending Desk começou a criar muita coisa em cima disso. Então, a gente criou linhas subsidiadas de BNDES que não existiam, a gente criou linhas para agricultura que não existiam, a gente criou ativos ligados à emissão de carbono, ou seja, é uma meta que todos os países têm de redução de poluição. Então, a gente criou um ativo em cima dessa redução. Ou seja, o cara que trabalha numa Lending Desk e é criativo, ele consegue criar tipos de empréstimo que não existiam. É isso. Bacana. Vamos falar, Ok. vamos passar, né? Sim. Aí a gente falou vamos falar. Quer falar aqui? Na verdade, assim, o que a gente fez aqui neste mapa foi, da mesma forma que você tinha ali as carreiras, aqui você tem as certificações que se enquadram naquelas carreiras. Então, assim, para a gente não ler uma por uma aqui, eu acho que é bacana, todas as pessoas que estão interagindo aqui, estão assistindo a gente, é bacana vocês deixarem seus contatos, deixarem seu e-mail, deixar o seu nome, para que você tenha acesso a isso. A gente pode te dar esse mapinha aqui, até como um presente pela participação de todos vocês, e uma forma de vocês se orientarem. Então, assim, eu gostei do que o Pablo falou de portfólio management. Bom, você vai conseguir, com base no portfólio management, ver que existe uma certificação para gestor. Eu gostei de CIB. Bom, vai ter aqui o CFA, vai ter outros que preenchem esse requisito. Então, em vez da gente ler um por um aqui, a gente pede aí a ficar com os dados de vocês e a gente manda. Tem uma aqui que eu queria chamar a atenção, que é essa laranjinha que está aqui embaixo, que é o CAN. O CAN é uma certificação muito importante. Ele foi criado pela FK mesmo, com base no feedback que a gente recebeu de várias pessoas que estão no mercado financeiro. Então, os gestores, os bankers, os caras de tesouraria, eles disseram pra gente o que eles sentem falta num cara que está começando. Os RHs e assim por diante. Então, a gente montou uma certificação que tem uma parte técnica, leitura, exercício, provinha, mas também que tem um lado mão na massa,
comportamental. Então, aqui você vai ter coisas que você não vai ter em nenhuma outra certificação. Por exemplo, técnica de negociação, aprender a programar em VBA, Visual Basic, né, no Excel. Então, é um complemento do que essas certificações aqui não te dão. O cara que faz o CAN, a parte, por exemplo, de derivativos e renda fixa que eu fiz a curadoria, a gente fez uma coisa extremamente prática, né? Então você vai ter a sua curva de juros, vai entender quantos basis points tem de prêmio numa curva de juros, tá? Vai fazer o cálculo do seu NDF, vai calcular a sua opção, vai calcular um book de opções, cara, como é que tá a vol, grega, essas coisas, tipo, tudo que você ouve falar e não sabe exatamente, você vai sair com uma planilha, para planilhar isso. Vamos precificar debêntures, vamos fazer tudo de verdade que você faria no seu primeiro dia de trabalho. Só que você já vai chegar lá sabendo, sem precisar perguntar, porque você vai ter feito conosco aqui. Mesmo vale para economia, esses links de macroeconomia que a gente falou. Puta, será que o governo está mais para baixar juro, mais para subir, mais para manter? Bom, vamos abrir uma ata do Copom, vamos ler ela junto. O que o governo deu indicação aqui quando ele fala no viés? Puta, eu quero pegar uma inflação. Onde que eu olho um índice de inflação? Como é que eu dessazonalizo ele, né? Como é que eu tiro dele efeitos de alimentos ou de algum choque que aconteceu, greve de caminhoneiro, sei lá. Então é tudo muito mão na massa. Quando a gente fala, por exemplo, da parte de ações, né? Vale do Rio Doce, tá caro ou tá barato? Você vai dizer, porque do zero você vai fazer um modelo, tá, do preço da ação. Então, assim, você vai construir o modelo de quanto deveria valer aquela ação. Então, cara, vai pegar um balanço de uma empresa, vai ler de cabo a rabo, vai entender o que tem de certo, o que tem de errado com as empresas. Então, é bem mão na massa. Tá? Perguntas? Qualquer um pode fazer o CAN? Sim. Sim. Qualquer um, que basta ter força de vontade. A gente, antigamente, eu pelo menos falava errado, eu sempre, quando eu explicava o objetivo da gente em fazer o CAN, eu falava que era para pessoas júnior. O júnior pode dar uma conotação de pessoas novinhas de idade, né? Não é isso, tá? Se você é uma pessoa que já tem 10 anos de mercado, 15 anos de mercado, mas acabou de mudar de função, o CAN é muito aplicável para você, né? O nosso objetivo não é só pegar pessoas novas, é pegar pessoas que estão inseguras sobre a nova função que vão desempenhar. Daí o fato de ser tão mão na massa. Quem é o broker? Onde ele atua e qual é a certificação que ele precisa? Bom, o broker é o corretor de valores. Então, para você fazer qualquer operação dentro de bolsa de valores, né, na B3 aqui no Brasil, você passa obrigatoriamente por um broker. Mas eu opero em casa via internet. Ok, a sua operação passou através de uma corretora antes de chegar na bolsa de valores. Então, o broker, ele tem uma certificação chamada PQO, né, que é o Programa de Qualificação Operacional. A gente nem colocou ela, acho que. Ela não está aqui, ela não está. PQO. Bem lembrado, obrigado. Então, o PQO é uma certificação que é muito específica, tá, gente? Então, o PQO é uma certificação criada pela BMF para melhorar, para testar a qualidade técnica das pessoas que fazem essa operação. É extremamente importante. Imagine que você deu uma ordem de compra, compra Vale do Rio Doce, e o cara vai lá e não compra a ação para você, e imediatamente a Vale do Rio Doce sobe 3%, 4%. Imagine o quão feliz você vai ficar com isso, né? Então, assim, é uma profissão de muita responsabilidade que tem que se minimizar os erros operacionais e tem que se minimizar os erros comerciais. Então, para essa minimização, para essa categorização, para essa enquadramento, perfeito. Para esse enquadramento de qualidade, enquadramento de conhecimento, a Bolsa criou essa certificação. O que mais? O que vale mais para o mercado, CEA ou CFP? O CFP é uma certificação de mais prestígio, por assim dizer. O CFP é mais completo, né? Ele cobre mais áreas. Exato. Ele cobre um bom pedaço do CEA e ensina um pouco mais profundamente seguros, um pouco mais profundamente tributação no Brasil, esse lado do sucessório que é super importante. Então, assim, um cara que tem CFP foi exposto a mais conhecimento do que o CEA. Exato, excelente definição. Pensa o seguinte, o CEA é uma prova de 70 questões, o CFP é uma prova de 140 questões. Qual é a diferença básica entre o CAIA e o CFA? O CAIA e o CFA?
Bom, o CFA, como eu disse, é praticamente tudo que existe de finanças. Então você vai ver estatística, economia, contabilidade, renda fixa, renda variável, gestão de portfólio, derivativo pra caramba. Então assim, investimentos alternativos. Investimento alternativo quer dizer tudo que não é nem renda fixa nem variável. Então ali tem commodity, imóvel, hedge fund, private equity. Então o CFA é muito completo. O CAIA é para caras que trabalham com investimento alternativo. Então você até vai ter um pouquinho de economia, um pouquinho de risk management, você vai ter um pouquinho desses. Porém, ele é mais focado nesses investimentos alternativos. Você vai ter profundidade de avaliar imóvel, de avaliar commodity, de avaliar hedge funds, a estratégia de um hedge fund. Então ele é mais profundo num setor específico. O CFA é mais amplo. E é bacana que as duas certificações, como são gringas, né? É legal que você vê como no exterior é feito, tá? Então, assim, nem 100% isso vai ser aplicado no Brasil. Ok, mas você está aprendendo uma coisa extremamente importante, que se hoje não é aplicado no Brasil, pode ser aplicado no futuro. Tá? Importante dizer também, o CFA tem 3 níveis, então, grosso modo, você vai levar mais tempo. O CAIA tem só 2 níveis, então você, em teoria, consegue terminar primeiro o CAIA. E o CAIA, como tem um público mais restrito, mais específico, a prova custa mais caro do que o CFA. Cerca de 300 e poucos dólares a mais do que o CFA. Então, 300 e poucos dólares dá aí mais de R$1.000. Então, é bom você se provisionar. Ela é uma certificação um pouco mais pesada para cada nível. Qual a empregabilidade de alguém com CGA? É grande. Assim, se você tem o CGA e você, além do CGA, tem a bagagem técnica, você prova o seu conhecimento na prática, você tem um mercado, esse mercado que eu falei, de entrar como um gestor júnior em uma asset. Tá? O que a gente percebe aqui com essas certificações, gente, é que assim, a mais basicona que a gente colocou aqui é o CPA 10. E o CPA 10 é uma das primeiras que surgiram no Brasil e tal. Tá certo, você é feito em 50 anos e tal. Falando de Brasil, a CPA 10 talvez é uma das primeiras. E nos anos 90, quem tinha CPA 10 estava bem pra caramba, era uma certificação legal. Depois era a CPA 20, depois é a CEA. Hoje já estamos falando em CFP como sendo o básico, ou seja, é um processo inflacionário. Assim. Então, quem tem CPA 20, daqui 2 anos vai ter que correr atrás de outra. Daqui a pouco o CFP vai ter que correr atrás de outra. Então, assim, falando de hoje, 2019, o CGA é uma distinção. Pouca gente tem, ele é bem profundo. Agora, não sabemos se daqui 2 anos um monte de CFP vai começar a tentar ter CGA para subir a régua, e aí talvez daqui 2, 3 anos CGA já não seja tão distinção assim, aí vai todo mundo correr para o CFA. Pode acontecer. Né? O telefone não é mais um telefone, é um smartphone, né? Só fazer ligação não serve mais. Se eu fizer um core, preciso de CPA ou CEA, ou já consigo atuar na corretora? Já consegue atuar na corretora. Já consegue atuar na corretora. Começa quando o curso de CGA modalidade broadcast? Na primeira quinzena de junho. A data certinha, se eu não me engano, é 10 de junho, mas posso estar errado. A minha sugestão seria você dar o seu e-mail para a gente e a gente te colocar em contato com a pessoa que cuida do CGA aqui na escola, mas é na primeira quinzena de junho. Qual o menor tempo que alguém pode se certificar em CNPI? Em CNPI? O nosso curso de CNPI, na verdade, tem 6 meses, né? Porque são 3 módulos. É o CNPI completo, na verdade, né? São 3 módulos, cada módulo o cara faria em 2 meses, eu teria 6 meses para fazer. O CNPI é uma certificação focada para... Lembra que o Paulone comentou no começo da nossa conversa o cara que disse a ação vai subir ou vai cair, compra ou vender? O CNPI é isso, é o certificado que vai dizer para esse profissional a parte técnica para ele poder fazer esses relatórios, tá? Então, você tem 2 tipos de analistas CNPI, né? Quem faz o CNPI é a PMEC, né? Uma associação muito antiga de Bolsa de Valores aqui do Brasil, né? De mercado financeiro aqui no Brasil. O CNPI você tem o analista fundamentalista, que é o cara que vai fazer análise muito baseada em previsões futuras de fluxo de caixa, de gerenciamento da empresa, entre outros, e o analista técnico, que é o cara que vai olhar análise gráfica, análise de indicadores, análise de volume para fazer previsões. Tá?
Hoje, assim, o analista fundamentalista, você tem um espaço muito maior dentro das corretoras, dentro dos bancos, do que o analista técnico. Trabalho em banco, mas trabalho em banco, mas não trabalho com planejamento financeiro. Posso fazer o CFP mesmo não tendo experiência na área? Sim, não. O que acontece? A prova você pode fazer à vontade. Só que depois de formado, você vai ter que provar o seu conhecimento de planejamento financeiro pessoal, não serve de empresas. Só que a Planejar, que é a associação que cuida disso, pode te informar melhor e ele tem alguns programas de aceleração. Você teria que comprovar a experiência profissional, essa experiência tem que ser na área, fazendo algumas das modalidades de planejamento financeiro. Se você não faz ainda, mas pretende mudar de área no banco e tal, talvez valha a pena, porque até você tirar a certificação e tudo, Exato. Você já vai acumulando aí Exato. E já conta, tá? Não vai contar só de quando você passar na prova, Exato. Você já pode acumular desde já. Uma outra coisa que você pode fazer tem uma coisa que chama orientação supervisionada. Alguém que já é CFP vira tipo o teu padrinho, então ele vai te acompanhar durante um tempo e ele vai ter que ver se você faz realmente algo ligado ao planejamento financeiro. Se ele fizer, ele vai escrever relatórios periódicos para Planejar, que é o órgão certificador, dizendo que você é ligado àquilo, e aí a Planejar vai julgar ou não se aquilo é procedente. Mas se você não está trabalhando com planejamento de pessoa física, já é fácil dizer que por hora não vai ter o enquadramento. CFA tem grande procura no mercado financeiro? Para fazer a primeira prova, precisa de inglês? CFA? Bom, são várias perguntas em uma. Todo mundo liga aqui e pergunta qual é o nível de inglês que eu tenho que ter, eu tenho que ser fluente, não tenho e tal. Bom, é assim, o CFA não tem nada falado e nem escutado, né? Então, assim, você tem que saber ler e escrever bem. Então, eu diria, de um nível intermediário para avançado em inglês é necessário. Se você tem muita dificuldade, se você não tem o hábito de ler sites ou livros em inglês, aí precisaria dar uma reciclada. Eu gosto de dar um exemplo simples. Pô, você não vai precisar abrir e ler e entender uma matéria complexa da Economist, por exemplo. Porque o inglês que tem no CFA é uma coisa muito mais simples do que aquilo, muito mais direta e com muitos termos, muitos números, né? Então, assim, você vai estar estudando a matéria, então você vai se dar bem. Cara, a gente nunca teve aqui problema de alguém que, tipo, beleza, eu me inscrevia porque achei que ia rolar e não tá rolando por conta de inglês. Isso nunca aconteceu nessa empresa. Ao contrário, as pessoas falam, eu tô lendo tanto a apostila que meu inglês melhorou, eu senti, mais fluência, então tende a ajudar. Agora, se você não tem base nenhuma em inglês, aí realmente vale a pena você correr um pouco atrás disso antes. Mas aí a outra pergunta era sobre a demanda no mercado financeiro, né? Cara, CFA é a mãe de todas. Se a vida fosse um videogame, o CFA é o chefão da fase. Então, quem tem o CFA, com certeza é muito bem visto. Porém, não se iluda. Ninguém que tem CFA vira presidente de banco ou diretor de área. O CFA comprova um lado técnico muito importante, mas para você ascender na profissão, na carreira, você precisa de outras coisas também, né? Influência, bom relacionamento, entregar performance, né, do seu trabalho. Então, é uma conjuntura de coisas, mas é claro que o Brasil estima-se que tem entre 300 e 350 mil bancários. Aí eu não estou falando de asset, não estou falando de portfólio manager, bancário. Você está falando de 1.000 pessoas, 1.200 que tem isso. Então, assim, é ultra diferenciado, né? Qual o melhor caminho para entrar no mercado financeiro? Estágio ou agente autônomo de investimento? Concordo. Depende de onde você quer chegar, na verdade, porque o mercado financeiro é muito amplo, né? Então, assim, você ser um agente autônomo, você já está no mercado financeiro. Então, e é uma maneira relativamente, não simples, mas assim, que é uma área que está demandando muita gente, né? Então, assim, esse é um dos caminhos e depender de estagiar em algum banco. Depende, na verdade, de que área você quer chegar, esse é o meu ponto. Os grandes bancos têm programas de trainees muito bacanas, né? Em que você vai passar por 2, 3 áreas e vai ter uma exposição legal aí a uns caras seniors, né? Então, se você conseguir entrar num programa de trainee, é muito legal. Um programa de trainee, você não vai ganhar muito bem no começo, você vai dar uma amassada de barro ali, né?
O agente autônomo pode acontecer de você ter uma aceleração aí. Se você se der bem na carreira e tal, não tem muito essa de cargo, promovido, se eu sou gerente ou se eu sou tal. O agente autônomo que performa ganha muita grana, cara. Então, assim, um moleque de 25 anos pode ganhar muito bem? Pode. Então, o agente autônomo talvez tenha um lado aí mais grana e menos carreira como degraus. E o banco acho que é mais uma ascensão gradual, mas vai respeitar aí uma hierarquia, ganhar um pouquinho mais a cada vez que você ascende. É prós e contras como tudo nessa vida. Bom, acho que é isso. A última coisa que a gente queria falar para vocês essa live foi comigo e com o Pablo, não por acaso, né? Nós somos sócios da FK, nós somos os caras mais envolvidos nesse projeto de ajudar você a se encontrar na sua carreira. A gente vai ter uma série de lives iguais a essa nas próximas semanas. Nas próximas, nós vamos trazer outros profissionais para falar com vocês aqui. Nós vamos trazer caras que fazem Private Equity, Project Finance, crédito. Então nós vamos trazer os caras para contar a experiência deles. O que eles fazem, o perfil deles, como que eles se encontraram nessa profissão. Então a gente recomenda que vocês mantenham contato com a gente nas nossas mídias, né? Continuem seguindo a gente, continuem em contato com a gente para pegar essas datas. Então vai ser mais ou menos no mesmo formato, nós vamos ter entrevistas e aí as pessoas vão contar um pouquinho da história delas para vocês. Tem mais uma pergunta, parece? Sim. Pode falar. Pode me falar sobre ALM? Claro, vamos lá. O que é o ALM? Asset Liability Management. É o gerenciamento de ativos e passivos. Cara, essencialmente, 100% das pessoas no mundo fazem ALM. Quando você tem a sua dívida para pagar, você tem que pagar o aluguel, pagar a escola de filho, pagar a alimentação, é um fluxo de dinheiro que sai da sua conta. E uma vez por mês que você recebe seu salário, é um fluxo que entra. Então você tenta fazer o casamento de, poxa, a quantidade de dinheiro que entra ser maior que a quantidade de dinheiro que sai. Então isso é o ALM. E eu estou falando de uma pessoa física com uma fonte de entrada, que é o salário, e algumas fontes de saída, que são alimentação, aluguel, enfim. Agora, você imagine um banco que tem 15 mil, 20 mil, 15 milhões, 20 milhões, sei lá, de clientes, que tem entradas, fluxo de entradas e saídas todos os dias. Então, assim, esse conceito ele é expandido, tá? Esse conceito ele é expandido por conta dessa quantidade de tanto de fluxo de entrada quanto fluxo de saída. E um cara que faz ALM tem que fazer a gestão das expectativas de mercado também. Olha, se acha que as taxas de juros vão subir ou vão cair, ele vai ter uma posição mais agressiva ou menos agressiva de acordo com a visão dele e do banco. Tá? Isso é um ALM. Maravilha. Bom, além desses eventos aqui que estão mais ligados às carreiras, né? A gente também tem aquele lado de estudar fora, de mandar pessoas para fora do Brasil e tal. Então, se algum de vocês está interessado não só em conhecer carreiras, mas está interessado também em saber mais sobre MBAs, ou em graduações fora, ou em cursos específicos lá fora, nós vamos ter também uma live amanhã, por coincidência. Não, vai ser ao vivo. Amanhã é ao vivo. É ao vivo, né? É live mesmo. Live. Então, vocês estão convidados a vir aqui na FK Partners, conhecer a gente ao vivo, né? Um dos nossos sócios vai falar com vocês sobre o GMAT, que é uma das provas aí principais para quem quer sair do país. Então ele vai explicar como é que funciona a pontuação, qual faculdade que pede quanto, né? É difícil, é fácil de chegar em tal pontuação, como que eu deveria estudar. Exato. Então, estão convidados aí a vir aqui na FK. Nós ficamos na Vila Olímpia, né? Próximo aqui do Shopping Vila Olímpia. Então venham conhecer a gente, venham aprender um pouco mais sobre isso e continuem em contato com a gente, seguindo a gente nas redes sociais, porque as próximas vão ser com profissionais que, ao contrário de mim e do Pablo, ainda estão atuantes no mercado financeiro e estão fazendo acontecer aí todo dia. Ok? Beleza? Obrigado, gente. Gente, obrigado. Participem. Um abraço e boa noite. Abração.